Atenção, atenção, moradores de Santo André, estado de São Paulo, grande ABC paulista. Uma boa tarde a todos que agora passam por aqui e ouvem essa pregação da Palavra de Deus. Nós estamos aqui com o intuito de fazer uma pregação pública, uma pregação de uma mensagem que poucas pessoas têm se atentado para ela, mas ela é uma mensagem que está contida nas Sagradas Escrituras. Nós estamos aqui para exaltar a Palavra de Deus e exaltar a sua lei, que tem sido pisada a pés pelos homens em todos os lugares do planeta, inclusive nessa cidade. Nós estamos aqui com o objetivo de transmitir um aviso a todos os moradores dessa cidade que agora passam por aqui e posteriormente aqueles depois que poderão ter acesso a esse vídeo através da internet. O nosso objetivo aqui não é pregar uma mensagem de condenação a nenhum de vocês. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele disse que Ele não veio condenar os filhos dos homens, mas Ele veio salvá-los. E nós estamos aqui para pregar uma mensagem de salvação e não de condenação. Nós estamos aqui para poder transmitir a vocês os ensinamentos da Palavra de Deus, para pregar a vocês uma mensagem de urgente importância a todos os moradores da terra. Uma mensagem onde todos precisam estar atentos, porque a resposta a essa mensagem, mostra pra câmera. Dessa resposta depende a vida ou a morte de cada ser humano. Por isso nós estamos aqui para avisar a todos. E se você tem desejo de ouvir essa pregação, eu já quero adiantar a vocês que nós não estamos aqui para pedir dinheiro a ninguém. Nós não representamos nenhuma religião oficialmente estabelecida. Nós não somos pregadores mercenários que querem tirar o dinheiro das pessoas. Nós estamos aqui porque nós queremos única e exclusivamente a sua atenção, para que você ouça a mensagem que será pregada aqui agora. Nós estamos primeiro fazendo um convite àqueles que querem ouvir a Palavra de Deus. Estamos primeiro aqui proclamando a vocês a urgência deste aviso, a urgência dessa mensagem, para que aqueles que queiram atender a urgência dessa mensagem, eles possam então se atentar para as palavras de Deus que estaremos proclamando aqui nessa tarde. Saibam vocês que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando veio a este mundo, Ele veio para salvar a vida de todos os homens. Mas o problema é que muitas pessoas não querem ser salvas por Deus. Muitas pessoas, elas não querem ser salvas da condição em que elas se encontram. Entregarem suas vidas a Deus, estudarem a sua palavra diligentemente para aprender qual é a vontade de Deus. A maioria das pessoas, elas não querem isso. Elas estão envolvidas em seus afazeres, elas estão envolvidas em suas atividades. E muitas vezes as suas próprias Bíblias ficam empoeiradas em suas casas. Muitas vezes as Bíblias das pessoas, elas são usadas apenas quando elas vão à igreja. Elas vão à igreja ou a uma catedral ou a qualquer outro local de reunião e elas estudam a sua Bíblia só lá. Elas não estudam em suas casas as suas Bíblias. E nós estamos aqui para, em primeiro lugar, exaltar a Palavra de Deus acima de todo homem, de todo pastor, de todo pregador, de toda religião, de todo credo, de todo nome que se nomeia debaixo da terra. Nós estamos aqui para exaltar a Palavra de Deus, não seres humanos, não religiões oficialmente estabelecidas, não credos doutrinários oficialmente estabelecidos. E é por isso que nós estamos aqui, porque a mensagem de Deus, ela é uma mensagem para todas as pessoas. O Evangelho precisa ser pregado a toda nação
tribo, língua e povo. E é por isso que nós estamos aqui nessa tarde, para pregar a todos vocês que são amados de Deus. Deus ama cada um de vocês que estão aqui agora em Santo André, nessa cidade, com muitas atividades, com muitas pessoas, com muitos interesses, com muitos afazeres, mas que muitas vezes poucas pessoas param para ouvir a palavra de Deus. Ou às vezes eles pensam assim: ah, não é da minha igreja, então eu não quero nem saber. Ah, não é o meu pastor, não é o meu padre que está falando, então eu não quero nem saber o que essa pessoa está falando. Mas eu digo a você que a mensagem que será transmitida aqui daqui a pouco, ela pode ser uma mensagem que nem o seu pastor vai te pregar, que nem o seu padre vai te falar, que nem o seu bispo vai te falar, ou que você não vai encontrar em lugar nenhum, porque é uma mensagem que poucas, raríssimas pessoas estão pregando. E é uma mensagem de vida ou morte, porque é um clamor que está sendo pregado agora no fim dos tempos, para que as pessoas se preparem para as coisas que sobrevirão a este mundo. Muitas pessoas estão andando para lá e para cá, despercebidas do que lhes aguarda, despercebidas do futuro que as espera lá na frente. E eu digo a você, se você soubesse que o caminho que você está andando, se você estivesse dentro de um veículo, de um ônibus, de um carro, e você soubesse que em determinado momento desse percurso você sofreria um acidente e morreria de forma fatal e trágica, você continuaria andando nesse caminho? Eu tenho certeza que nenhum de vocês, se soubessem que o caminho onde vocês estão levaria à morte, vocês continuariam andando nesse caminho. A palavra de Deus, ela diz que há caminho que ao homem parece direito. Parece que o caminho que ele está andando é um caminho correto. Mas a palavra de Deus diz que no final desse caminho lhe aguarda, lhe espera a morte. São caminhos de morte. E agora eu pergunto a você, qual o caminho que as pessoas acham que é o caminho direito? Muitas pessoas pensam assim: o caminho que eu estou andando, a religião que eu estou seguindo é um caminho direito. Eu já sei a verdade, eu já aprendi qual é o meu dever, o caminho que eu estou andando é um caminho certo, e eu não vou sair desse caminho. Mas esse verso da palavra de Deus, de Provérbios, ele vem dizendo que justamente essas pessoas que pensam assim, que estão no caminho direito, você agora que está andando para lá e para cá e está recusando a palavra de Deus, saiba que talvez amanhã ou depois você poderá ser cobrado por recusar a mensagem do Evangelho eterno. E nós estamos aqui para proclamar exatamente isso, o Evangelho eterno. Não o Evangelho que tem sido pregado hoje nas religiões. Um Evangelho falsificado, um Evangelho adulterado, um Evangelho que mostra um Jesus que apenas quer que você enriqueça, que você seja próspero, mas que muitas vezes passa por cima de outras questões importantes de sua palavra, como a lei de Deus, como os 10 mandamentos que têm sido transgredidos. E hoje muitas pessoas estão transgredindo os mandamentos, estão tropeçando e nem sabem no que eles tropeçam. Muitas pessoas estão tropeçando, estão caindo, se machucando e se ferindo e nem sabem aonde que eles tropeçaram. Porque eles não buscam a palavra de Deus para saber qual é o seu dever, para saber como ter uma vida feliz, como ter uma vida saudável ao lado de Deus, vivendo com juízo, vivendo com decência, e não com extravagância, na luxúria, no pecado, nas depravações deste mundo. Isso não é felicidade, isso é se enfiar cada vez mais em um caminho que vai conduzir à morte. E nós estamos aqui nessa tarde para justamente transmitir a vocês uma oportunidade. Talvez, se você não parar aqui para ouvir a mensagem, pegue um folheto que está sendo distribuído, porque esse folheto pode ser um bilhete para a sua salvação eterna, porque nele contém as palavras de Deus, a palavra da vida eterna. Feita essa introdução, nós vamos agora começar a transmitir a mensagem que o Senhor destinou que nós viéssemos aqui transmitir para vocês. Eu sei que muitas pessoas vão passar e não vão ouvir do início ao fim. Eu sei que muitas pessoas não estão nem aí para isso.
Mas essa mensagem está sendo gravada, vai ser disponibilizada depois na internet, para que outras pessoas assistam e tenham assim a oportunidade de saber o teor de toda essa mensagem. Em primeiro lugar, nós vamos ler um texto que está escrito em Provérbios, capítulo 1, versículo 20 a 23. Esse texto diz o seguinte: grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a sua voz. Por que é que nós estamos aqui nessa alameda, no centro de Santo André? Por que é que nós estamos levantando a nossa voz aqui no local público, longe de qualquer quadrado de quatro paredes de um templo religioso? Porque a palavra de Deus em Provérbios capítulo 1, versículo 20 a 33, ela vem dizendo: grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a sua voz. Do alto dos muros ela clama, à entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Então a sabedoria de Deus, da sua palavra, ela está clamando pelas ruas. Amanhã ou depois ninguém terá desculpa, eu não sabia, porque a palavra de Deus, ela vai encher a terra. As pessoas vão ter oportunidade de ouvir a palavra de Deus onde quer que elas estiverem. E se elas recusarem, isso será entre elas e Deus. Mas o que a sabedoria, ela clama pelas ruas? O próprio texto, ele continua dizendo: olha as palavras que a sabedoria de Deus, ela profere. Até quando, ó nécios, amareis a necessidade? A palavra nécio significa sem sabedoria. A palavra nécio significa imprudente, sem juízo. Então a palavra de Deus, ela diz: até quando vós sem juízo, vós nécios, amareis a necessidade, a tolice, a ignorância, e vós escarnecedores desejareis o escárnio. Muitas pessoas, elas escarnecem da palavra de Deus, elas abusam dos mensageiros de Deus, elas fazem pouco caso. Eu posso perceber isso no rosto de algumas pessoas que passam aqui hoje na rua, e vem uma pessoa que está pregando aqui, nessa rua, nessa alameda, e elas balançam a sua cabeça, em sinal de desaprovação, em sinal de escarnecimento da palavra de Deus. E a pergunta é propícia: vós nécios, vós escarnecedores, até quando vocês desejarão o escárnio? De vós loucos aborrecereis o conhecimento. Atentai para a minha repreensão, diz o Senhor. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Saiba, meus queridos, hoje, aqui neste local, as palavras de Deus, elas estão sendo transmitidas às pessoas que aqui passam. Mas quantos darão ouvidos à palavra de Deus que tem sido pregada? Eu pude ouvir uma mulher passando e falando: nenhum. É isso mesmo. A maioria das pessoas, elas não querem ouvir a palavra de Deus. Elas querem viver as suas vidas da forma como elas acham correta, e elas não estão se importando para a repreensão do Senhor. Mas o Espírito do Senhor está sendo derramado e as pessoas estão sendo advertidas. O capítulo 1 de Provérbios, no verso 24, ele continua dizendo: mas porque clamei e vós recusastes, porque estendi a mão e não houve quem atendesse, antes rejeitaste todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão, também eu me rirei na vossa desventura, e em vindo o vosso temor eu zombarei, e em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como o redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia. Sabe você que está rindo da pregação da palavra de Deus, que está zombando, que está pensando: o que esse louco está dizendo? Que está escarnecendo da palavra de Deus? A palavra de Deus, ela diz que um dia você vai também, Deus vai rir da sua desventura, Deus vai rir na sua perdição, quando você for recusar a palavra de Deus, se perder, sem chance de salvação, se perder para sempre.
Então hoje, enquanto você ouve a palavra de Deus, não recuse, não diga não. Leia o material que está sendo entregue a você, os folhetos, porque esses folhetos, eles contêm mensagens importantíssimas da palavra de Deus. O versículo 28 de Provérbios, ele vem dizendo: então me invocarão, mas eu não responderei. Quando que isso vai acontecer? Quando que as pessoas vão clamar e Deus não vai responder? O verso ele continua dizendo: procurar-me-ão, porém não me acharão. Você já procurou alguma coisa por muito tempo e não conseguiu encontrar? Qual que é o sentimento que você tem ao acontecer isso com você? Quando você tem algo muito precioso que você perdeu e você está procurando e não encontra. Esse é o sentimento das pessoas que um dia vão procurar pela palavra de Deus e não vão encontrar, porque quando ela foi pregada, eles recusaram, eles fizeram pouco caso. E o verso 29 vem dizendo: porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, não quiseram o meu conselho. Verso 30 de Provérbios capítulo 1. Eles não quiseram o meu conselho, desprezaram toda a minha repreensão. Portanto comerão o fruto do seu procedimento, e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas o que me der ouvidos, presta atenção nisso, povo de Santo André, mas os que me derem ouvidos habitarão seguro, tranquilo e sem temor do mal. Sabe, meus queridos, hoje em dia muitas pessoas não temem o mal que está diante delas. Elas acham que isso é fábula. Elas acham que isso nunca vai acontecer, que o mundo nunca vai ser destruído, que as pessoas sempre vão poder andar, ir e vir, comprar e vender, fazer as suas coisas. E as coisas desse mundo vão continuar como sempre desde o início. Mas isso não é verdade. Isso é uma ilusão satânica para manter as pessoas presas no engano até o dia da perdição final. Por isso você que ouve a palavra de Deus agora, meu amado, minha amada, que eu não conheço, mas Deus conhece você, e Ele te ama e sabe que você precisa dEle, mesmo que você às vezes recuse. Você precisa entender que este mundo não vai continuar sempre do mesmo jeito. Talvez muitos de vocês hoje estão comprando, estão comendo, estão bebendo, estão vestindo o que vocês querem, mas saibam que um dia as pessoas serão duramente castigadas porque recusaram ouvir a palavra do Senhor. O Senhor, Ele transmite a sua mensagem às pessoas enquanto a porta da graça está aberta, mas muitas pessoas recusam atender o chamado de Deus. E quando a porta da graça se fechar, assim como a porta da Arca de Noé se fechou um dia, as pessoas vão ver que já foi tarde, que não existe mais oportunidade. Por isso, enquanto você ouve hoje a palavra de Deus, aprenda a temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Porque a palavra de Deus ela diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é a prudência. Provérbios 9, verso 10. Então, meus amados, muitas pessoas elas querem ser sábias, e para isso o que elas fazem? Elas vão para as faculdades, elas fazem cursos, elas leem muitos livros, mas a verdadeira sabedoria ela está na palavra de Deus, e é o livro mais recusado pelas pessoas. Por mais que muitas pessoas tenham a Bíblia em suas casas, por mais que muitas pessoas comprem este livro para usar somente na sua religião, no seu templo, somente aberto às vezes como um amuleto dentro das suas casas, poucas pessoas buscam a sabedoria de Deus através do seu santo livro, que é a palavra de Deus. Saiba que a palavra ela não está nas faculdades, a sabedoria não está nas faculdades, a sabedoria não está em homens sábios entendidos, em cientistas, em filósofos, em grandes sábios segundo o mundo. A sabedoria não está nesses homens. A sabedoria não está em livros que são best-sellers no mundo. A sabedoria ela está nesse livro, que na casa de muitas pessoas fica empoeirada. E a sabedoria ela está também no temor do Senhor. Você teme a Deus? Se você teme a Deus e procura obedecê-lo, a palavra de Deus vem dizendo que isso é o temor, é o princípio da sabedoria.
E a palavra de nosso Deus, ela continua dizendo em Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 a 14, de tudo que se tem ouvido, a suma ou seja, o resumo, a conclusão, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Saiba você que de tudo que você possa ouvir neste mundo, de tudo que você possa aprender nas faculdades, de tudo que você possa aprender com seus pais, através da educação que eles te deram, tudo que vocês possam entender como sendo algo importante, a palavra de Deus ela vem colocando que o mais importante é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. E os mandamentos de Deus, eles estão aqui, ó. Nós colocamos aqui neste banner os mandamentos da santa lei de Deus. E ali do lado nós colocamos em contraste os 10 mandamentos falsificados pelo homem. Vocês sabiam que o homem ele teve o atrevimento de mudar os mandamentos da lei de Deus? Os mandamentos da lei de Deus, eles são muito claros e específicos para todas as pessoas. Está na palavra de Deus, está em Gênesis capítulo 20. Gênesis capítulo 20, versículo 1 até o 18. Se eu não me engano, até o versículo 18 ali vem dizendo quais são os 10 mandamentos da lei de Deus. Mas eu pergunto a vocês, vocês conhecem quais são os mandamentos da lei de Deus? Pouquíssimas pessoas sabem quais são os mandamentos da lei de Deus. Muitas pessoas conhecem quais são algumas das leis dos homens. Muitas pessoas fazem faculdade de direito para conhecer as leis dos homens. Mas poucas pessoas estudam a fundo a palavra de Deus para saber quais são as leis de Deus e a importância de obedecê-las em nosso dia a dia, em nosso viver diário. E nos 10 mandamentos da lei de Deus, nós encontramos orientações importantíssimas para a nossa vida feliz. A lei de Deus ela foi colocada para nós não como meio de nos proibir, mas como meio de nos ajudar a saber como ter uma vida feliz, como ter uma vida plena ao lado de Deus. E hoje eu vou mencionar aqui para vocês alguns dos mandamentos da lei de Deus que têm sido pisados pelos homens. Muitas pessoas conhecem aquele mandamento, não matarás, não é verdade? Porque a própria lei dos homens diz que não se deve matar, que quem mata vai ser preso, ou pelo menos é o que deveria acontecer. E a lei dos homens, ela também, em cada país, ela tem penas duras para quem transgride. O 6º mandamento da lei de Deus, que é não matarás. Mas olha um mandamento interessante que muitas pessoas não conhecem ou não sabem a sua importância em nossos dias e que tem sido ignorado pelas pessoas. É esse mandamento aqui, o primeiro, ó. Não terás outros deuses diante de mim. O primeiro mandamento da lei de Deus. E o homem, ele teve um atrevimento através do catolicismo romano, a Igreja Católica Apostólica Romana, na pessoa dos seus bispos, no início dos séculos da presente era, eles colocaram o primeiro mandamento, que é não terás outros deuses diante de mim, como amar a Deus sobre todas as coisas. E agora eu pergunto a vocês, qual é a diferença entre não terás outros deuses diante de mim e amar a Deus sobre todas as coisas? Para muitas pessoas não existe diferença nenhuma. Mas a palavra mim, quando Deus fala não terás outros deuses diante de mim, Ele está querendo dizer, eu sou o único Deus, não tenha outros deuses. A palavra mim, para as pessoas que estudam e sabem um pouco do português, o mim é plural ou singular? O mim é singular. Se Deus fosse 3 pessoas, como o catolicismo romano inventou o dogma da Trindade, dizendo que Deus é composto por 3 pessoas, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, o mandamento aqui ele estaria, não terás outros deuses diante de nós. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas não é isso que o mandamento está dizendo. Não terás outros deuses diante de mim. Mim é singular, não é plural. Por isso que a Igreja Católica, no primeiro mandamento do catecismo, ela colocou amar a Deus sobre todas as coisas. Porque lá não está identificando que o mim é singular.
Então assim o homem, através do catolicismo romano, ele começou a adulterar a lei de Deus, a modificar a lei de Deus. Assim como hoje os homens dos governos terrestres, nas câmaras legislativas, eles estão mudando as leis. Por exemplo, antes não existia o casamento de pessoas do mesmo sexo. Essa lei não existia, isso era um absurdo alguns tempos atrás. Mas hoje em dia existe uma lei que foi modificada, dizendo que pode haver casamento entre pessoas do mesmo sexo. Essa lei ela foi alterada pelos homens. Uma lei de pessoas em vários países do mundo, em várias nações do mundo fizeram leis como essa, permitindo o casamento ou união civil entre pessoas do mesmo sexo. Nós não estamos aqui para incitar a homofobia a ninguém, para condenar os homossexuais, porque Deus ama a todos. Só que nós estamos aqui para proclamar a verdade de Deus, que Ele, quando atua na vida das pessoas, elas dão espaço para que Ele trabalhe, Ele transforma a vida das pessoas. Então eu quero agora dizer aqui para vocês um outro mandamento da lei de Deus, que ele tem sido modificado pelas pessoas, ele tem sido alterado pelo homem, que é o quarto mandamento da lei de Deus. O que é que diz o quarto mandamento da lei de Deus? Alguém sabe o que é que diz o quarto mandamento da lei de Deus? O quarto mandamento, ele está em Êxodo capítulo 20, versículo 8 a 11. Olha o que é que ele diz, olha, o quarto mandamento. Lembra-te do dia do sábado para santificá-lo. Trabalharás durante 6 dias e farás toda a tua obra. O sétimo dia, porém, é o sábado de Yahweh teu Deus. Ou, segundo a Bíblia João Ferreira de Almeida, o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho nesse dia, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu escravo, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está em tuas portas. Ou seja, aquele que está hospedado em sua casa, porque em 6 dias, Yahweh, o Senhor, o Altíssimo, soberano do universo, fez o céu, a terra, o mar e tudo o que eles contêm, mas repousou no 7º dia. Por isso Yahweh abençoou o dia do sábado e o santificou. E sabe como esse mandamento ele está no catecismo da Igreja Católica Romana? Ele saiu do quarto mandamento e ele foi para o terceiro, assim, guardar domingos e festas. A lei de Deus ela foi alterada pelos homens. E hoje todas as igrejas, a maioria das igrejas, elas seguem uma lei que foi adulterada, que foi modificada. E não a lei verdadeira, a lei do soberano do universo. E nós estamos aqui para exaltar a Deus e a sua santa lei. Para exaltarmos a lei verdadeira e não a falsa. Para denunciar o engano que foi feito para que as pessoas se percam naquele grande dia. Saiba você que se você seguir o caminho errado, achando que está no caminho certo, isso vai fazer você chegar no lugar certo? Se você pega uma estrada com toda a intenção de chegar ao Rio de Janeiro, mas você pega uma estrada para a Bahia, você acha que você vai chegar no Rio de Janeiro algum dia? Jamais. A menos que você volte, se converta, e esse é o significado da palavra conversão, é voltar, dar meia volta, mudar de rumo e ir para outro caminho, totalmente diferente. Então, nós precisamos saber que muitos caminhos que as pessoas acham que levam até Deus, muitas pessoas pensam assim, qualquer religião salva, qualquer pessoa que fala de Deus salva. Isso é mentira. Porque Jesus Cristo falou que nos últimos dias viriam muitos dizendo, em nome dele, muitas coisas, e essas pessoas estariam enganando. Como que você vai saber se eu que estou aqui hoje, estou aqui te enganando ou não? Como que você vai saber se eu não sou apenas mais um charlatão que está aqui falando coisas para enganar você? Você só vai saber se você tiver o interesse
de estudar a palavra de Deus por sua própria conta, orando a Deus e pedindo para que Ele fale contigo. Porque você pode muito bem ignorar e falar assim, aquele lá é mais um. Mas se você se atentar para o que eu estou dizendo e conferir na palavra de Deus se o que eu estou dizendo é isso mesmo, é de fato assim, você vai saber que eu não estou aqui para te enganar. Eu estou aqui para transmitir a você a mensagem exata da palavra de Deus. Roberto. Eu quero continuar falando um pouco mais a respeito da lei de Deus, que foi adulterada pelo homem. O segundo mandamento da lei de Deus, ele fala que não devemos adorar a imagem de escultura. E a Igreja Católica, ela removeu esse mandamento. E o segundo mandamento do catecismo está escrito assim, ó, não tomar o seu nome em vão, o seu santo nome em vão. Mas na lei original, esse mandamento é o terceiro, não é o segundo. Por que a Igreja Católica fez isso? Porque eles aceitam e eles ensinam que as pessoas devem adorar imagens de escultura. E hoje em dia a idolatria ela está muito além do que adorar imagem de escultura. Hoje as pessoas têm ídolos até vivos. As pessoas estão idolatrando jogadores de futebol, as pessoas estão idolatrando cantores, artistas, as pessoas estão idolatrando muitas vezes até os próprios líderes religiosos da igreja dele. Muitas vezes o que os líderes religiosos da igreja das pessoas dizem, para elas isso é lei, elas não estão nem aí se outra pessoa está falando algo da palavra de Deus. Elas só acreditam no que o líder da igreja dele está falando. E muitos assim vão ser enganados. Muitos assim serão desencaminhados para a perdição. Mas eu quero falar para vocês de um outro mandamento que muitas pessoas também têm passado despercebido. É o quinto mandamento da lei de Deus. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que Yahweh teu Deus te dá. Sabe por que muitos jovens eles estão morrendo nas drogas, morrendo na perdição dessa vida, do roubo, do crime, da prostituição, do sexo livre? Sabe por que muitos jovens eles estão sendo desencaminhados? Porque eles não estão honrando os seus pais, eles não estão dando atenção à educação que os seus pais lhe deram ou estão querendo lhe dar. E eles, pela influência das pessoas, dos amigos, eles estão sendo desencaminhados para a perdição. Então, meus amados, nós estamos aqui hoje, nós não vamos falar de todos os mandamentos, senão a mensagem ela ficará bem mais prolongada do que nós gostaríamos. Nós queremos enfatizar que a terra, essa terra, ela está com seus dias contados. O mundo como nós conhecemos hoje está com seus dias contados. Nós não temos mais muito tempo neste mundo, precisamos nos preparar para a vida eterna que Deus preparou para aqueles que o amam, para aqueles que o honram, que temem o seu nome. Em Isaías capítulo 24, versículo 1 a 6, vem dizendo para nós uma mensagem muito importante que agora eu quero aqui transmitir a vocês. O versículo 1 do capítulo 24 de Isaías vem dizendo: eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra, vai transtornar a sua superfície e lhe dispersar os moradores. O que suceder ao povo, sucederá ao sacerdote, ao servo como ao seu senhor, à serva como a sua dona, ao comprador como ao vendedor, ao que empresta como ao que toma emprestado, ao credor como ao devedor. Olha, você que agora ouve a palavra de Deus, aqui vem dizendo que a terra será devastada e não vai escapar ninguém. Não vai escapar o sacerdote, não vai escapar o servo, não vai escapar a serva, não vai escapar a sua dona, não vai escapar o comprador, não vai escapar o vendedor, o que empresta como que toma emprestado, ao credor como ao devedor. Tudo que suceder a algumas pessoas, sucederá a todas as outras. O versículo 3 vem dizendo: a terra será de todo devastada e totalmente saqueada, porque o Senhor é quem proferiu esta palavra. A terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enlanguecem os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores,
porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso serão queimados os moradores da terra e poucos homens restarão. Sabe, meus amados, que agora ouvem aqui esse trecho da palavra de Deus em Isaías capítulo 24, versículo 1 a 6. Sabe por que a terra ela está sofrendo com várias calamidades? Sabe por que a terra ela está sofrendo com várias enchentes? Sabe por que a terra está sofrendo com várias inundações? Com vários incêndios, como na Austrália. A Austrália está sendo destruída por incêndios. Sabe por que as calamidades em todo o mundo estão destruindo o nosso mundo que Deus criou para que nós habitássemos? A palavra de Deus ela vem dizendo que a terra ela está sendo destruída, devastada por causa da desobediência à lei de Deus, porque os homens eles estão desobedecendo às leis de Deus. É por isso que a terra está sendo destruída, porque os homens eles se preocupam mais muitas vezes consigo mesmo e não com o próximo, porque os homens estão destruindo a natureza que Deus criou, porque os homens na sua ganância estão desmatando, estão poluindo os rios, estão destruindo todas as belas coisas que Deus criou para que nós pudéssemos desfrutar delas. Por isso a palavra de Deus vem dizendo que a terra ela se pranteia, ela se murcha. A palavra pranteia, para quem não sabe, a palavra pranto significa choro, significa tristeza. A Bíblia vem dizendo que a terra ela está pranteando, ela está sofrendo, ela está chorando. Você está filmando ele? E sabe por quê? Ninguém quer saber de Deus. Põe uma mulher pelada aí pra você ver As se não lota aqui. pessoas estão transgredindo as leis de Deus. E a terra está sofrendo as Tem que consequências. dar uma bússola pros perdidos. Também os seus moradores estão sofrendo as Tchau, irmão. consequências. Porque os homens estão violando os estatutos, quebrando a aliança eterna. E aqui vem dizendo que é por isso que a maldição consome a terra. O verso 6 vem dizendo que é por isso que a maldição consome a terra. E os que habitam nela se tornam culpados. Cada um de nós somos culpados. Eu não vou me tirar também da culpa. Eu também tenho parcela de culpa. Na terra está sofrendo. Porque muitas vezes nós fazemos coisas que vêm provocar a destruição do planeta. Mas saibam, meus amados, que esse planeta, por mais que as pessoas queiram salvá-lo da destruição, eu quero mostrar aqui para vocês esse banner agora. Muitas pessoas hoje elas estão querendo salvar o planeta da destruição. Sabiam disso? Elas estão querendo salvar o mundo do aquecimento global. Ah, nós precisamos salvar o mundo do aquecimento global. O mundo vai ser destruído e nós precisamos salvar o mundo do aquecimento global. E aqui nesse banner está dito o seguinte: Jorge Mário Bergoglio, que para quem não sabe é o Papa Francisco, aquela menininha Greta Thunberg e milhares de outras pessoas famosas e anônimas querem salvar, entre aspas, o planeta. Eles estão unindo todos os esforços para salvar o planeta da destruição do Apocalipse. Mas o Apocalipse ele vai acontecer, independente que as pessoas queiram ou não. O Apocalipse vai acontecer. As pragas do Apocalipse elas vão cair, isso é profético. Queira você ou não, isso vai se cumprir, porque a palavra de Deus ela não mente. E essas pessoas estão querendo salvar o mundo do Apocalipse. Homens religiosos, líderes religiosos, pessoas influentes, governos, todos eles estão querendo salvar o mundo do Apocalipse. Mas nós já temos um Salvador. O nosso Salvador é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E não o Papa, não a Greta Thunberg, não o artista A, B, C ou D, ou qualquer outra pessoa que queira salvar o mundo do Apocalipse. Nós já temos um Salvador, o nome dele é Jesus Cristo. Ele veio a este mundo, como vem dizendo em João 3, 16 e 17, e vem dizendo assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo,
mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 3, 16 e 17. Saibam vocês, meus amados, meus queridos, que agora passam casualmente por aqui, ouvem isso agora. Jesus ama tanto cada um de vocês, cada um de nós, que Ele enviou o Seu Filho a este mundo para nos salvar. Deus enviou o Seu Filho a este mundo não para condenar o mundo. Deus não quer condenar esse mundo. O problema é que as pessoas não aceitam a Jesus como seu Salvador. Se você estiver em um edifício e esse edifício estiver pegando fogo e chegar naquele edifício alguns bombeiros para resgatar as pessoas, e você permanecer naquele edifício em chamas e falar para o bombeiro assim: eu não vou descer, eu tenho medo, eu quero ficar aqui, eu não vou morrer, o fogo vai apagar e eu vou sobreviver, você vai ser salvo? O bombeiro, ele foi lá para te salvar. Mas se você recusar o socorro daquele bombeiro que foi lá naquele edifício em chamas para te tirar de lá, se você recusar, você vai escapar? De forma alguma. Da mesma forma, meus amados, esse mundo está reservado para o fogo. O mundo antes dos dias de Noé, ele foi destruído em água. Mas agora, o mundo ele está reservado para o fogo. Mas o fogo eterno, ele não foi preparado para você. Para ninguém que está passando aqui agora. O fogo eterno, ele não foi preparado para nenhum ser humano. Porque Deus, ele enviou Jesus Cristo, que é o nosso Salvador este mundo, para nos salvar da destruição eterna. Só que as pessoas, elas não querem ser salvas por Jesus. Elas acham que elas já estão confortáveis. Elas acham que a condição em que elas se encontram, elas não precisam mais de Deus. E eu vou mais fundo, tem muitas pessoas que julgam estar servindo a Deus, estar em uma determinada religião, mas elas acham que elas já estão salvas por causa disso. E a própria palavra de Deus, ela vem dizendo que a última igreja, o último povo nessa terra, que é representado como povo de Deus, é uma igreja morna. É uma igreja que acha que não precisa de mais nada. Lá em Apocalipse capítulo 3, versículos 16 em diante, lá vem dizendo que a última igreja que professa servir a Deus aqui neste mundo, ela vai dizer assim: eu sou rica, abastada e não tenho falta de nada. O que significa isso? Significa que as pessoas, elas vão achar que estão servindo a Deus e que não precisam de mais nada. Elas vão achar que elas já sabem tudo sobre Deus. Elas vão achar que já servem a Deus. Elas vão achar que já fazem a vontade de Deus. Mas a palavra de Deus vem dizendo, a testemunha fiel e verdadeira em Apocalipse capítulo 3, ali na mensagem da igreja de Laodiceia, vem dizendo com relação a essa igreja, que ela não sabe que é miserável, infeliz, pobre, cega e nua. Essa é a igreja, o povo que professa servir a Deus nos últimos dias da história deste mundo onde nós estamos. Eles acham que já sabem tudo, que não precisa. Ah, eu não preciso, eu já sei, o meu pastor já falou, o meu padre já falou, eu já sei a verdade, eu não preciso de nada. A Bíblia diz assim com relação a você que pensa desse jeito: você não sabe que é um miserável, infeliz, pobre, cego e nu. Mas existe esperança para as pessoas que estão nessa condição, meus amados. Existe esperança. Em Isaías capítulo 59, em Isaías capítulo 59, versículos 12 em diante, o Senhor nosso Deus, ele vem dizendo o seguinte: porque as nossas transgressões se multiplicam perante ti, os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades. Como prevaricar ou mentir contra o Senhor, ou retirar-nos do nosso Deus, o pregar opressão e rebeldia, o conceber e proferir do coração palavras de falsidade, pelo que o direito se retirou, a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas, e a retidão não pode entrar. Sim, a verdade sumiu, e quem se desvia do mal é tratado como presa.
Ou em algumas outras traduções vem dizendo assim: aquele que se desvia do mal arrisca-se a ser despojado. O Senhor viu isso e desaprovou o não haver justiça. Sabe, meus amados, que agora ouvem a palavra do Senhor aqui nessa alameda, no centro de Santo André. A palavra vem dizendo a vocês e a cada um de nós que as nossas transgressões, elas estão se multiplicando contra Deus. A palavra de Deus, ela vem dizendo que os nossos pecados, eles são conhecidos por nós. O Espírito de Deus, ele testifica na nossa mente qual é o nosso erro. Muitas vezes não precisa eu chegar aqui e falar para você que isso e aquilo é errado. O próprio Deus, ele fala dentro da sua mente o que é errado e o que é certo. E muitas pessoas não estão ouvindo a voz de Deus falando aos seus corações, dizendo o que é correto, para que vivam uma vida correta diante dele. E aqui vem dizendo que por causa disso, por causa das mentiras contra Deus, por causa da opressão, da rebeldia, da falsidade, o direito, ele se retirou. O direito, muitas vezes, a justiça, ela se põe de longe. A palavra de Deus é que vem dizendo, não é eu que estou dizendo isso. Porque a verdade anda tropeçando pelas ruas, mas ela não pode entrar. Olha, meus amados, o que a palavra de Deus ela vem dizendo? Ela vem dizendo que a verdade ela anda tropeçando pelas ruas, mas ela não pode entrar no coração das pessoas. As pessoas estão tão absortas, tão envolvidas em seus afazeres, tão preocupadas com os seus próprios interesses, que a verdade está tropeçando pelas ruas e elas nem dão atenção. E aquele que se desvia do mal, ele arrisca-se a ser despojado. Hoje, meus amados, as pessoas que estão se desviando do mal, elas estão arriscando as suas próprias vidas. Vocês conhecem exemplos, talvez aqui nessa própria cidade, de pessoas que tentaram se desviar do que era correto e elas foram assassinadas. Elas perderam a sua própria vida, porque elas estavam se desviando do que era incorreto, do que era mal. A palavra de Deus ela vem dizendo justamente isso, que as pessoas que se desviam do mal, elas arriscam-se a ser despojadas. Despojadas da sua vida, da sua liberdade, dos seus direitos, da sua tranquilidade, do seu bem-estar. E a palavra de Deus vem dizendo que a verdade sumiu. A verdade sumiu, desapareceu. Hoje em dia muitas pessoas estão vivendo em uma determinada filosofia de vida, em uma determinada filosofia religiosa, e eles acham que eles estão seguindo a verdade, mas a palavra vem de Deus vem dizendo que a verdade sumiu. E quem se desvia do mal arrisca-se a ser despojado. E o Senhor viu isso. O Senhor viu isso e ele desaprovou o não haver justiça. Sabe, meus amados, a injustiça, ela é algo que afeta a vida de muitas pessoas. Talvez você algum dia já se sentiu injustiçado pelos homens, talvez algum dia você já se sentiu injustiçado pelas pessoas da sua família, talvez algum dia você já se sentiu injustiçado pelos governos deste mundo, mas eu digo a vocês que Deus ele está vendo todas as coisas. Deus ele não dorme, ele está de olho em tudo que se passa. E nós estamos aqui para proclamar a justiça de Deus acima da justiça dos homens. A justiça de Deus contida em sua lei. A lei de Deus ela é santa, ela é justa. E ela tem sido transgredida pelas pessoas. Por exemplo, hoje, que dia é hoje? Hoje é o 7º dia da semana, o sábado. E aqui vem dizendo que nesse dia nós não devemos trabalhar, não devemos comprar e nem vender. Só que o que está acontecendo hoje? O comércio está aberto, a maioria das pessoas estão comprando, estão vendendo, no dia de sábado, transgredindo os mandamentos de Deus, e elas não estão nem um pouco preocupadas com isso, nem um pouco preocupadas. Mas nós precisamos saber e demonstrar aqui publicamente que a lei de Deus, dentro em breve, ela vai ser reivindicada, não por mim. Quem sou eu? Eu não sou ninguém para reivindicar a lei de Deus aqui, porque eu não sou o autor dela.
Não foi eu que fiz essa lei, foi o próprio Deus que escreveu essa lei com o seu dedo. Eu estou aqui apenas manifestando a vocês qual é essa lei. Mas um dia, o próprio Deus, ele vai reivindicar a importância dessa lei. E as pessoas que não se preocuparam em guardá-la, em observá-la, elas terão que prestar contas para Deus. E nós estamos aqui para pregar uma mensagem de arrependimento, para que as pessoas que têm o interesse de serem salvas, elas se arrependam dos seus pecados e se voltem para Deus antes que seja tarde. Em Mateus capítulo 3, versículo 1 a 3, vem dizendo: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido pelo profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E nós estamos aqui para pregar a vocês uma mensagem semelhante à mensagem de João Batista: arrependam-se dos seus pecados, se voltem para Deus. Eu tenho procurado me arrepender dos meus pecados e corrigir a minha vida diante de Deus, através da confissão, não a homens, mas confessando a Deus os meus pecados, buscando dele salvação, buscando dele restauração. E a experiência que eu tenho passado com Deus, eu quero transmitir a vocês que façam o mesmo. Busquem se arrepender dos seus pecados, antes que seja tarde demais, antes que não haja mais oportunidade de salvação. E no capítulo 13 de Lucas, versículo 1 em diante, nós encontramos também o seguinte: e naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com seus sacrifícios. E respondendo Jesus disse-lhes: cuidai vós que estes galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não, vos digo antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Ou aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não, vos digo antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Se eu não me arrepender, essa mensagem precisa primeiro ser pregada para mim. Se eu não me arrepender dos meus pecados e não voltar para Deus, não me voltar para Deus a cada dia da minha vida, não apenas em um momento na minha vida, mas todos os dias, se eu não me arrepender e não me santificar, não me voltar para Deus, eu vou perecer. Talvez eu estou hoje aqui pregando a palavra de Deus para vocês, mas o apóstolo Paulo vem dizendo: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Se amanhã ou depois eu cair em desgraça, no pecado, na vida errada, eu posso me perder e você pode se salvar se você atender a proclamação dessa mensagem. Então, essa mensagem é uma mensagem de arrependimento, de salvação. Em Malaquias capítulo 4, versículo 1 em diante, nós encontramos o seguinte: pois eis que vem o dia e arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como um restolho. O dia que vem os abrasará. Você sabe o que é restolho? Restolho é palha, é um material sem importância. É um material que não vale para nada. As pessoas comem o milho e a palha, eles fazem o quê? Joga fora para queimar. E em Malaquias capítulo 4, versículo 1, vem dizendo que o dia do Senhor, ele está vindo com o fogo, e ele abrasará aqueles que não aceitaram a Deus, que não se arrependeram dos seus pecados, diz o Senhor dos Exércitos. De sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos na estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Essa lei aqui, olha, que foi adulterada pelos homens, pelo catolicismo romano. Essa lei que no catecismo está diferente do que está na Bíblia. Deus em Malaquias capítulo 4, versículo 4, ele vem dizendo: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo.
para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Aquela lei ela foi proferida e ela foi dada lá no tempo de Israel, mas ela continua em vigor até os dias de hoje. As pessoas acham que a lei não precisa mais ser observada, mas não é isso que Jesus Cristo disse. Em Mateus capítulo 5, versículo 18, Jesus vem dizendo ali que ele não veio abolir a lei ou os profetas, ele não veio abolir os mandamentos, mas ele veio cumprir os mandamentos e ensinar os mandamentos. Mas hoje pouquíssimos pregadores estão ensinando os mandamentos de Deus. Pouquíssimas pessoas hoje estão ensinando a lei completa. Quando eles ensinam uma parte, eles ignoram a outra. Quando eles falam não matarás, não adulterarás, eles esquecem que a lei também fala para lembrar do dia de sábado, para observar, para adorar o único Deus verdadeiro e não uma trindade. Deus não é composto, Deus não é uma sociedade composta de 3 pessoas. Deus é o único Deus verdadeiro. Jesus Cristo é o seu Filho, o nosso Salvador. Essa é a lei de Deus, que hoje a maioria das religiões, a esmagadora maioria, não está pregando na sua plenitude. Estão pregando muitas vezes parte da lei e não estão pregando todo o seu conteúdo. Se você guarda todas as leis dos homens, mas você transgride uma única lei dos homens, por exemplo, se você não é um ladrão, se você não rouba, mas você é um estelionatário, você é um transgressor da lei dos homens. Não importa que você não cometa vários outros delitos, se você cometer um único delito, você está passivo de prisão, ou de multa, ou de alguma outra penalidade. A lei de Deus é da mesma forma. Tiago diz que aquele que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, é culpado de todos. Porque o mesmo Deus que disse que nós não devemos matar, ele também disse que nós não devemos trabalhar no dia de sábado, nem comprar nada. Está aqui, ó, nos 10 mandamentos. No 4º mandamento da lei de Deus, não farás nenhum trabalho. E hoje as pessoas não estão se preocupando com isso, meus amados. Elas estão se preocupando apenas com o consumismo, com o lucro, com os seus interesses. Estão passando por alto a lei de Deus e os seus mandamentos. Mas o profeta Malaquias, no versículo 5 do capítulo 4, ele vem dizendo: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Sabe, meus queridos, Elias, ele já faleceu, ele foi trasladado, melhor dizendo. Ele viveu um tempo aqui na terra, mas depois ele foi trasladado. E ele voltou apenas quando Jesus estava aqui, pouco antes da sua morte, juntamente com Moisés, né? Moisés e Elias apareceram ali para Cristo, para consolá-lo, para confortá-lo diante da sua missão de morrer pelo ser humano. Mas quando ele disse aqui que enviaria o profeta Elias, uma parte disso se cumpre em João Batista, que veio também pregar uma mensagem na virtude e no poder de Elias. E veio também, e essa profecia também se cumpre uma parte agora no fim dos tempos, porque antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor, o dia do acerto de contas, muitas pessoas pregarão uma mensagem no espírito e poder de Elias. E o verso 6 vem dizendo: e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Sabe, meus amados, você que é filho, você que é pai, se você está brigado com seu pai, com a sua mãe, se você, mãe, está brigada com a sua filha, com o seu filho, se você, pai, está brigado com seu filho, com a sua filha, façam as pazes. Porque amanhã ou depois, se o seu pai ou a sua mãe se for, se o seu filho ou sua filha se for chamado ao descanso do pó da terra, você não ficará com a sua consciência pesada de não ter feito as pazes com o seu filho. Essa mensagem que a Greta Thunberg está pregando é uma mensagem não para unir os filhos aos pais, mas é uma mensagem para os filhos condenar os pais por estar destruindo o planeta e não deixar o futuro para eles. Essa mensagem de alarmismo que aquela adolescente Greta Thunberg está pregando não é uma mensagem que vai ocasionar um futuro para as pessoas. Não. A mensagem que vai ocasionar um futuro para as pessoas é a mensagem de restauração da lei de Deus e de obediência aos mandamentos de Deus. Porque nós vimos que a terra está contaminada por causa
que os homens estão transgredindo as leis de Deus. Essa que é a mensagem que deve ser pregada, que deve ser proclamada. E hoje nós sabemos que existe um grande sistema neste mundo que está querendo fazer uma transformação, que é o sistema da nova ordem mundial. Eles estão querendo implementar várias coisas neste mundo que vão totalmente contra os planos de Deus para a humanidade. O inimigo, por exemplo, das nossas almas, Satanás, ele sabe que muitos vão perecer no juízo final. Muitos vão perecer porque eles não quiseram obedecer a Deus, guardar os seus mandamentos, obedecer a sua lei, a sua palavra. O inimigo, ele sabe disso, que muitas pessoas vão perecer pela sua rebeldia. E antes que a nova ordem mundial, a verdadeira nova ordem mundial de Deus, daqui a pouco nós vamos ler onde ela está, em Apocalipse 21, antes que ela seja instituída, antes que a nova ordem mundial de Deus seja instituída, Satanás, ele quer imitar a Deus e criar uma nova ordem mundial nesse mundo, para as pessoas acharem que agora estão vivendo em um período melhor. Mas antes dessa nova ordem mundial de Satanás, muitas pessoas serão destruídas. Uma calamidade está para sobrevir aos habitantes da terra. Muita destruição, morte por pragas, por doenças, por pestes, por guerras, por vírus que estão sendo espalhados por este mundo. Vão causar muitas mortes. Para que antes dessas mortes, da grande redução populacional, o inimigo vem então instituir a sua nova ordem mundial. Mas eu quero falar aqui para vocês da nova ordem mundial que Cristo quer instituir, e estende essa oportunidade a cada um de nós, para nós participarmos dessa nova ordem mundial. Ela está em Apocalipse capítulo 21, que diz: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. O novo céu e a nova terra que Deus está preparando para nós é algo real, mas é algo que o inimigo quer falsificar, para que as pessoas experimentem um tipo de paz e prosperidade aqui nesse mundo. E a palavra de Deus, ela vem dizendo que quando eles pregarem paz e prosperidade, eis que sobrevirá repentina destruição. Hoje muitas pessoas, muitas igrejas estão pegando a prosperidade. Muitas igrejas estão pegando a prosperidade, mas não a prosperidade verdadeira. Muitas igrejas estão pregando apenas a prosperidade financeira. Muitas pessoas estão pregando a prosperidade em recursos deste mundo. Mas nós sabemos que as coisas deste mundo, elas vão passar. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E João, ele vem dizendo: eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa, ataviada para o seu marido. A nova Jerusalém, a cidade celestial que Deus está preparando para nós, é real, meus amados. Mas nela apenas entrarão aqueles que se submeterem ao governo de Deus e não ao governo da nova ordem mundial. Na nova ordem mundial de Deus, na nova Jerusalém, na nova terra, no novo céu, apenas estarão presentes aqueles que estão dispostos a seguir as leis de Deus e não apenas as leis dos homens. Se as leis dos homens estão em choque com a lei de Deus, nós devemos escolher, preferir e obedecer a lei de Deus antes que as leis dos homens. E aqui em Apocalipse capítulo 21, no versículo 3, continua dizendo: e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Na nova ordem mundial de Deus, o próprio Deus descerá dos céus e habitará com os seres humanos aqui nessa terra, após os 1000 anos em que a terra estará desolada, destruída pelas calamidades, pelos juízos de Deus. No versículo 4
4 vem dizendo: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Essa é a mensagem que nós viemos aqui pregar para vocês, meus queridos. Essa é a mensagem que Deus tem para todas as pessoas que querem realmente viver uma vida onde não haverá mais sofrimento, onde não haverá mais desemprego, onde não haverá mais inflação, onde não haverá mais essa corrida desenfreada para ganhar o sustento. As pessoas viverão uma vida feliz ao lado de Deus, sendo sustentadas por Ele, vivendo a vida eterna nas mansões celestiais. E muitas pessoas estão achando que isso é uma lenda, isso é uma história para boi dormir. Muitas pessoas estão caçoando disso, vivendo as suas vidas como se nada fosse acontecer. Mas a palavra de Deus, meus amados, ela não mente. As profecias, elas estão se cumprindo. Se muitas profecias da palavra de Deus, elas já se cumpriram, podemos ter a certeza que essas também se cumprirão. Porque ele diz no versículo 5 de Apocalipse 21, e o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Essa é a nova ordem mundial de Deus. E o inimigo, ele quer evitar essa nova ordem mundial. Ele quer criar um sistema único, uma religião única. E nessa religião única, o dia que vai ser adorado será o domingo e não o sábado. Na nova ordem mundial de Deus, o dia de guarda será o sábado. Isaías 66 vem dizendo que de um sábado a outro, de uma lua nova a outra, toda a carne virá adorar perante Deus. Mas na nova ordem mundial que o diabo quer instituir nesse mundo, dentro em breve será lançado um decreto obrigando a todas as pessoas a descansarem obrigatoriamente no domingo. E quem não fizer isso não vai poder comprar e nem vender. As pessoas vão ser proibidas de comprar e vender se elas não aceitarem a marca da besta, que será a imposição da marca de autoridade do catolicismo, a besta de Apocalipse 13, o papado. Aqui nos mandamentos do papado está guardar domingos e festas. Essa é a marca do papado, é a marca de autoridade dele. Mas essa não é a marca de autoridade de Deus. A marca de autoridade de Deus é a observância do sábado, do 7º dia da lei de Deus, como dia de descanso. E nós precisamos entender que o inimigo, ele quer imitar a Deus. Então, sempre Satanás, ele quis imitar a Deus. Ele quis subir até as mais altas nuvens e ser semelhante ao Altíssimo. Como ele não conseguiu isso lá em cima, ele foi precipitado para a terra e ele quer imitar a Deus aqui. Então, como Satanás está planejando essa nova ordem mundial, na qual o domingo será o dia de descanso, na qual a autoridade dos homens e as leis dos homens serão a autoridade maior a ser obedecida e não a lei de Deus. Nós precisamos colocar esse contraste, avisando as pessoas para que entendam isso, para que elas possam tomar suas decisões de maneira sábia, para que elas possam tomar suas decisões de maneira correta, e elas venham assim então estar prontas para o selamento que será ocasionado quando essa lei, esse decreto dominical mundial foi implementado. Essas palavras, meus amados, muitas pessoas estão achando que elas são falsas, que elas são mentirosas, que elas são lendas, que elas são fantasias, que elas são coisas de pessoas desocupadas, que não têm o que fazer. Mas eu digo a vocês que a palavra de Deus, ela vem dizendo: olha, escreve. Ele disse a João: porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E a quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas essas coisas, e eu serei seu Deus e ele será meu povo. As promessas de Deus, meus amados, elas não são para os derrotados, mas para o que vencer. Deus, ele promete em sua palavra que aquele que vencer a besta e a sua imagem e não receber a sua marca, eles estarão com Deus no mar de vidro nas mansões celestiais. Mas apenas aqueles que vencerem a besta e a sua imagem,
aqueles que vencerem o pecado, que passarem a obedecer os mandamentos de Deus, que se voltarem para Deus, que se arrependerem de todo o seu coração. Apenas os vencedores. A palavra de Deus, ela não tem promessa para os derrotados, mas apenas para os vencedores. E nós precisamos vencer este mundo de trevas, precisamos vencer este mundo de luxúria, precisamos vencer esse mundo de tentações, precisamos vencer esse mundo de egoísmo, de maldade, começando por nós. Muitas pessoas, elas apontam para o outro, mas nós precisamos começar por nós. E se essa pregação ela não servir em primeiro lugar para mim, como que eu vou pregá-la para vocês? Ela precisa servir em primeiro lugar para mim. E no versículo 8, no último versículo aqui que nós vamos meditar de Apocalipse 21, vem dizendo: mas quanto aos tímidos, ou seja, aos covardes, algumas traduções vem dizendo, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos. Sabe o que vai acontecer com essas pessoas que eu li aqui, que está na palavra de Deus em Apocalipse 21? Elas não vão participar da nova ordem mundial de Deus, do novo céu e da nova terra. Talvez na nova ordem mundial desse mundo elas vão poder participar. Talvez na nova ordem mundial que Satanás e os seus servos, os governantes desse mundo, que são fiéis às sociedades secretas, que têm pactos com o diabo para obedecer a ele, talvez as pessoas que estão aqui em Apocalipse falando que não vão fazer parte, talvez na nova ordem mundial que o inimigo quer implantar nesse mundo, elas poderão fazer parte. Mas na nova ordem mundial de Deus, essas pessoas não poderão fazer parte, meus amados. Por isso a mensagem está sendo pregada, para que todos nós não estejamos entre essas pessoas. Eu vou ler novamente: os covardes. Se você é um covarde, se você tem medo de defender a palavra de Deus, talvez até em público, se você é covarde, não tem medo de se posicionar, se você sabe o que é certo, mas você não toma uma decisão, você não se posiciona, se você está sendo covarde diante da verdade que você já conhece e não se posiciona, você não poderá participar da nova ordem mundial de Deus, dos novos céus e da nova terra que Deus está preparando. Os incrédulos também não poderão. Se você não está acreditando na mensagem que está sendo pregada aqui, da palavra de Deus, das profecias, dos novos céus e da nova terra que Deus está preparando, se você é incrédulo com relação a isso, você não poderá participar. Os abomináveis também, aqueles que praticam abominações, que a palavra de Deus vem declarando que são abominações, como o homossexualismo, que é abominável, como a mentira, como a luxúria, todas as depravações, tudo isso são coisas abomináveis a Deus. Os abomináveis, eles não poderão entrar no reino de Deus. Os homicidas também não poderão entrar no reino de Deus. Os que se prostituem, se você está se prostituindo, se você está vendendo o seu corpo para ganhar o seu sustento, se você está, talvez, quem sabe, você não faz isso para ganhar dinheiro, mas você faz isso pelo puro prazer de uma vida promíscua, de uma vida depravada. Se você está nessa vida, a palavra de Deus chega a você dizendo: saia dessa vida antes que seja tarde, porque os que se prostituem também não poderão participar. Os feiticeiros, se você pratica feitiçaria, se você pratica macumbaria, se você vai até terreiros de macumba fazer trabalho para alcançar seus objetivos através da força do diabo, você também não poderá participar da nova ordem mundial de Deus, dos novos céus e da nova terra. É isso que a palavra de Deus diz: a feitiçaria, aqueles que praticam feitiçaria, que fazem macumba, que fazem trabalho para conseguir as coisas. A palavra de Deus vem dizendo que essas pessoas não vão poder entrar no reino de Deus. Nem os idólatras. Se você é idólatra, se você adora santo de tudo quanto é coisa. O nome dessa cidade, por exemplo, é Santo André. André foi um discípulo de Deus, de Jesus Cristo.
Mas ele está descansando no pó da terra. Mas o que a Igreja Católica fez? Transformou André em um santo. E hoje existe santo para tudo. O santo do casamento, o santo das causas impossíveis, o santo da chuva, que é São Pedro, o santo disso, o santo daquilo. Mas a palavra de Deus vem dizendo que os idólatras, aqueles que vêm se curvando diante de imagens de escultura, eles não poderão entrar no reino de Deus. Porque o segundo mandamento da lei de Deus vem dizendo: não farás para ti imagem de escultura, e nem se encurvarás, e nem se ajoelharás diante dela. Muitas pessoas, elas falam: eu não adoro imagem de escultura, eu só venero, é só uma lembrança. Mas o mandamento de Deus vem dizendo que a gente não deveria nem fazer imagem de escultura, quanto mais se inclinar diante dela. A gente deve se inclinar, manter reverência apenas para com Deus e para com o nosso Senhor Jesus Cristo. E o Apocalipse vem dizendo que nem todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Você gosta de falar uma mentirinha de vez em quando? Você acha que não tem problema se isso for para beneficiar você, for para livrar a sua vida de algum transtorno? Se você acha que não tem problema nenhum falar mentira, que até no dia 1º de abril, de vez em quando, você pode contar uma mentirinha, que isso não tem problema, que você pode mentir no comércio para passar dar prejuízo às pessoas, que você pode sonegar impostos, que você pode mentir para os seus pais, que você, homem, pode mentir para sua esposa, dizendo que você não tem amante e você tem, que você, filho, pode fazer algo errado e mentir para sua mãe dizendo que não fez. Saiba você que os mentirosos, eles não entrarão no reino de Deus. Precisamos prezar pela verdade. O local que todas essas pessoas vão é o local que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Sabe por que a segunda morte? Porque a primeira morte é essa morte aqui, que qualquer um de nós pode estar sujeito a ela. Hoje eu estou falando aqui com vocês, mas amanhã ou depois eu não sei se eu vou ser assassinado por estar falando essas coisas. Talvez hoje eu estou pregando coisa aqui que incomoda muita gente, e amanhã ou depois eles vão querer tirar a minha vida por causa disso. Essa é a primeira morte. Eu não temo a primeira morte. Eu não temo o que os homens podem fazer comigo por eu estar aqui pregando a palavra de Deus. O que eu temo é a segunda morte. É a morte no lago de fogo e enxofre. É a morte que Jesus Cristo disse que aqui nós devemos temer não aqueles que matam o corpo, mas aquele que pode fazer perecer no fogo do inferno tanto a alma como o corpo. É esse que nós devemos temer, que é o nosso Deus. Então, meus amados, a segunda morte, o lago de fogo e enxofre, é o local que foi preparado para o diabo e seus anjos. Não foi preparado por nenhum de nós. Todos nós, todos vocês que estão ouvindo isso aqui, incluindo eu, Deus não preparou o lago de fogo e enxofre para nenhum de nós. Isso foi preparado para o diabo e seus anjos. O problema é que muitas pessoas preferem fazer a vontade do diabo e dos seus anjos do que fazer a vontade de Deus. É aí que entra a questão. Muitas pessoas acham que eles podem fazer a sua vontade, achando que essa é meramente apenas a sua vontade. Mas muitas vezes ele está sendo controlado por forças ocultas, por forças satânicas, por anjos maus, que estão mantendo a sua alma presa no engano, na abominação, na mentira, na idolatria, na feitiçaria, na prostituição, em todas essas coisas que a palavra de Deus vem dizendo que será punida com a segunda morte. Então, meus amados, nós estamos aqui para pregar essa mensagem, que é uma mensagem de vida ou morte. É uma mensagem de vida ou morte. Por isso que nós estamos aqui. Porque a pessoa que tem o desejo de fazer com que as pessoas livrem a sua vida da perdição, assim como um bombeiro que tem desejo de tirar uma pessoa de um incêndio. O meu objetivo aqui é tirar vocês de um incêndio, um grande incêndio que está para sobreviver ao mundo, que é a segunda morte. O meu objetivo aqui é, como um bombeiro, resgatar, pegar vocês pela mão, assim como o ar
e a sua família foi pega pela mão ali pelos anjos de Deus e tirada de Sodoma e Gomorra para escapar da perdição. Meu desejo em Cristo Jesus é, como um mensageiro de Deus, segurar na sua mão, mesmo que simbolicamente, para tirar você do caminho de perdição, que talvez você nem se dá conta que você se encontra. Jesus é o nosso Salvador. Ele veio a este mundo para nos salvar. E nós queremos encerrar com essa mensagem. Jesus, ele viveu uma vida justa nesse mundo. Ele obedeceu os mandamentos de seu Pai. E ele veio aqui não apenas para nos salvar, mas para nos dar um exemplo de obediência ao seu Pai, ao Pai Celestial. Jesus, ele disse: eu não vim a este mundo para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E eu quero encerrar citando um último verso aqui da palavra de Deus, que é Hebreus capítulo 3, versículo 15, que vem dizendo: enquanto se diz, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Se você hoje ouvir a voz de Deus através dessa mensagem, ou se você em determinado momento, na sua casa, em algum momento lembrar dessa mensagem, e pegar a palavra de Deus para estudar, e Deus te mostrar que o que foi falado aqui realmente está batendo com a palavra de Deus, com a Bíblia, com as Sagradas Escrituras, se você ouvir a voz de Deus falando ao seu coração, não endureça o seu coração. Não endureça, porque se você endurecer o seu coração e recusar a palavra de Deus, aquele dia virá como um laço e pegará você desprevenido, porque você não se atentou para a palavra de Deus que foi proclamada a plenos pulmões. Que Deus abençoe a todos e que essa mensagem seja uma mensagem que cause transformações de vidas, que cause salvação na vida daqueles que estão em um caminho que acham que é um caminho correto, mas que na realidade é um caminho de morte. Que Deus abençoe a todos, que a graça, a paz e a misericórdia e o amor de nosso Deus Todo-Poderoso e único e de seu Filho unigênito, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sejam com todos vós. Amém e graças a Deus.